Sabe o que acontece quando uma máquina essencial numa fábrica para? A gente logo pensa em caos, né? Mas hoje a gente vai ver uma jornada diferente. Uma que transforma essa imagem de bagunça em pura inovação. Vamos seguir o rastro de uma falha, do comecinho dela até o ponto em que ela vira inteligência para o futuro. Pois é, essa é a grande questão. A primeira coisa que vem na cabeça é isso. Caos, linha de produção parada, gente correndo para todo lado. Mas e se a história hoje em dia for outra? Então, a realidade hoje é bem diferente, viu? Onde antes era talvez uma desorganização, hoje tem um processo digital todo organizadinho. O que a gente vai desvendar aqui é justamente como a tecnologia de hoje consegue colocar ordem nesse caos que uma falha pode causar. Ok, então vamos lá. Tudo começa no chão de fábrica. Imagina uma bomba, uma peça-chave para a produção, que do nada começa a tremer mais do que deveria. Esse é o estopim de tudo. E olha, não é só um probleminha mecânico não. É um risco enorme para a produção, para a segurança de todo mundo e, claro, para o bolso da empresa. E a primeira coisa a fazer não é sair ligando para todo mundo, é formalizar o problema. Aquela conversa de corredor que se perde no ar dá lugar a um registro digital oficial. Esse é o primeiro passo e é fundamental para transformar um problema físico em dados que a gente pode usar. Olha só que diferença. O jeito antigo era uma confusão, né? Um telefonema aqui, um e-mail ali, um bilhetinho colado na máquina, uma verdadeira colcha de retalhos de informação. Agora, com o jeito SAP, com a notificação, a gente cria uma fonte única da verdade. Tá tudo lá, registrado, dá para rastrear e o mais importante, isso vira parte do histórico da máquina para sempre. E o legal é a quantidade de detalhes que tem aí dentro. Não é só um aviso de a bomba quebrou. Não, a gente sabe exatamente qual bomba, o que o operador viu, tipo vibração excessiva e vazamento, qual a urgência disso e, o mais importante, códigos padronizados. São esses códigos que fazem a mágica. Eles transformam um texto simples em dados organizados, prontinhos para análise. Beleza, problema reportado, tudo detalhado. Agora a gente sai da fase de o que aconteceu e entra na fase de o que vamos fazer. É hora de criar o plano de jogo. O documento que vai ser o guia de todo o concerto. E esse documento central é a famosa ordem de serviço. Pensa nela como se fosse o cérebro da operação de reparo. Tudo, mas tudo mesmo, sobre aquele concerto vai estar ali dentro. As tarefas, os custos, os materiais, tudo. Aí entra o planejador, e o trabalho dele é super metódico. Ele não só fala, vai lá e conserta. Não, ele pega a notificação, estuda o problema, cria a ordem de serviço, detalha o passo a passo, garante que as peças e ferramentas vão estar lá quando precisar e ainda define um prazo. É quase um maestro orquestrando tudo. E se a gente abrisse essa ordem de serviço, o que a gente veria? Bom, os elementos essenciais. As operações, que é o passo a passo do concerto. Os materiais, que são as peças de reposição. O centro de trabalho, que diz quem vai fazer o serviço, tipo a equipe de mecânicos. E, claro, os custos, para saber quanto tudo isso vai sair. Tudo junto, organizado. Pronto. Agora a gente muda de cenário de novo. Saímos do escritório do planejador e voltamos lá para o chão de fábrica. É a hora da verdade. Transformar aquele plano digital todo bonito em ação, em reparo de verdade. E o protagonista agora é o técnico. Só que, para isso funcionar lá na ponta, as ferramentas tiveram que evoluir muito. As telas antigas de sistema, nossa, eram super complexas, cheias de campo, feitas para quem trabalha no computador o dia todo. Hoje não! Os aplicativos são limpos, simples, rodam no celular, no tablet, foram feitos para usar ali, do lado da máquina. Isso muda tudo, porque a informação está na mão de quem realmente faz o trabalho. Então, o dia a dia do técnico vira digital e acontece em tempo real. Ele recebe a ordem de serviço no tablet, faz o concerto e vai registrando tudo no aplicativo. Quanto tempo levou, que peças usou, o que ele descobriu, e tudo isso entra no sistema na hora. O ponto-chave aqui é entender que, ao terminar, ele não só consertou a máquina, ele gerou dados valiosíssimos. Mas um alerta importante. Não adianta ter a melhor tecnologia do mundo se as pessoas não souberem usar, né? Esse dado aí na tela é super revelador. Mais de 70% das empresas que penam para usar a ferramenta apontam a falta de treinamento como problema número 1. Ou seja, o fator humano é fundamental. Ok, a bomba está consertada, a produção voltou. Fim da história? Que nada! É aqui que começa a parte mais fascinante de todo esse processo. A hora de pegar todos aqueles dados que a gente coletou e usar para prever o futuro. É exatamente isso.
Uma ordem de serviço fechada não é um ponto final, é o começo do próximo capítulo. Pensa assim, cada conserto é uma página que a gente adiciona na biografia daquela máquina. E lendo essa biografia, a gente começa a entender como ela vai se comportar lá na frente. Lembra daqueles códigos de falha do tempo que o técnico apontou? Nada disso se perde. Esses dados alimentam indicadores super importantes de confiabilidade. Coisas como o MTTR, que é o tempo médio para reparar alguma coisa, e o MTBF, que é o tempo médio entre uma falha e outra. Isso é transformar dado de manutenção em inteligência de negócio. E quando a gente junta esse histórico todo com dados de sensores que medem a vibração, a temperatura em tempo real, aí a gente sobe de nível. A gente chega na manutenção preditiva. A ideia aqui é genial. Em vez de esperar a máquina quebrar para consertar, a gente prevê que ela vai quebrar e age antes. E por que isso é tão importante? Bom, a resposta é simples: dinheiro. Dá uma olhada nesse gráfico. Manutenção reativa, aquela de quebrou conserta, é caríssima. A preventiva, que a gente faz de tempos em tempos, já é melhor. Agora, a preditiva, que usa dados para agir na hora certa, essa sim tem o menor custo e a maior eficiência de todas. Toda essa jornada, desde a bomba tremendo até a análise de dados, nos leva a um conceito que é o futuro da gestão de ativos. A ideia de criar uma cópia digital, uma cópia viva do equipamento que está lá no mundo real. Esse conceito tem nome, é o gêmeo digital, ou Digital Twin. E não é só um desenho 3D bonito. É um modelo dinâmico que se atualiza em tempo real com os dados dos sensores do equipamento físico e com todo aquele histórico de manutenção que a gente vem construindo. É como ter um clone virtual da máquina. Um gêmeo digital é onde tudo se encontra. Pensa só, ele junta as especificações de engenharia da máquina, todo o histórico de manutenção, os dados dos sensores em tempo real, os modelos que preveem falhas e até os dados financeiros, como custo de reposição. É, sem dúvida, a visão mais completa possível de um ativo industrial. E no final, aquela jornada que começou com uma simples bomba tremendo, nos traz até aqui, com essa pergunta que dá o que pensar. A grande promessa dessa transformação digital não é só consertar as coisas mais rápido. É criar um futuro onde uma parada inesperada seja algo raro, uma coisa do passado. A reflexão que fica é essa. Valeu?